Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, nossas lives, todas as quartas-feiras, com a prece de cura à distância e também com a fluidificação das águas, né? Então, para quem não pegou sua água, ainda dá tempo, pegar sua garrafinha ou seu copo para na hora da prece você estar sincronizado, né, na oração para receber aí a ajuda do seu guia espiritual ou anjo da guarda, como você queira chamar, tá bom? Então estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar. Para a gente começar, pessoal, eu vou, como sempre, fazer a leitura de 4 trechinhos, né, 4 mensagens, e a primeira tem o título de Conversar. Conversação, na essência, é permuta de almas. Através da palavra, damos e recebemos. Isso, porém, não se refere a doações e recepções teóricas. Entendendo-nos uns com os outros, fornecemos e adquirimos determinados recursos de espírito que influirão em nossa conduta, e a nossa conduta forma a corrente de planos, coisas, encontros e realizações que nos determinarão o destino. Essência. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Então, deixa eu só pontuar aqui. Vamos para mais duas. Boa noite, meus amigos Afonso, Aneide. Sejam bem-vindos. Não se aborreça com seu amigo só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos, e, no entanto, gosta que eles o desculpem? Você não sabe o que lhe aconteceu, desconhece seus problemas íntimos. Desculpe, então. Não leve a mal, releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Ajude a todos os que estão enfermos. Amanhã talvez deseje que alguém o visite em sua enfermidade. Procure os doentes solitários que aspiram por uma palavra de conforto e de carinho. Não apenas seus parentes e amigos, mas até os pobres, conhecidos e abandonados, que não encontram um sorriso de incentivo e que estão famintos de solidariedade humana e de amor. Então a importância, né? Isso se chama caridade moral. Ok? Então vamos fazer a nossa prece inicial, pessoal. Como eu acabei de chegar, né, eu tenho um compromisso familiar e sempre que eu retorno da rua, eu volto um pouquinho apático, um pouquinho sem muita energia, tá? Então eu peço desculpas. A prece hoje vai ser a prece de Cáritas para abrir o nosso Evangelho, então eu vou ler a prece. Então vamos fechar os olhos, mentalizar Jesus, tá bom? E com o tempo as coisas vão se normalizando, né, nas questões energéticas, através da prece, inclusive. Então, fechando os nossos olhos, imaginando aquilo que a gente sente que seja Deus, seja uma luz, né? Seja alguma forma no infinito do espaço, onde emana uma luz muito forte, que a gente chama de fonte criadora, tá? Então a gente tem, pelo menos da minha parte, eu mentalizo assim. Então vamos imaginar, né, essa força, essa luz amorosa, derramando por todos nós a sua bondade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste.
Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Senhor Jesus, damos por iniciado o nosso Evangelho na noite de hoje, rogando a Tua presença, a Tua luz, a Tua paz em nossas almas. É o que pedimos. E abençoa sempre estes irmãos da espiritualidade, esses obreiros incansáveis do bem, que nos assiste, nos orienta, nos auxiliam tanto, amorosamente, no Teu amor e na Tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, e nos protege de todos os males, agora e sempre assim seja. Graças a Deus. Vamos para a primeira leitura de hoje, leitura prévia, pelo Espírito Marco Prisco. Hoje o título é Terapêuticas Evangélicas, a fim de que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. João capítulo 4, versículo 36. Examine a problemática de quem sofre antes de emitir opinião. Não fale apenas por falar. Por trás de cada problema, há sutilezas que escapam ao observador superficial. Ausculte a dificuldade do amigo antes de exteriorizar o que você pensa. Não arrole palavras sem conhecer a situação. Qualquer conceito assim precipitado funciona mal. Inspire confiança antes de qualquer cometimento verbal. Não se agite. Palavras e somente palavras não infundem a necessária paz. Quantas pessoas precisam aprender isso, a colocar em prática isso? Olhar para o outro, saber das limitações do outro. Considere a questão do sofredor sob o ponto de vista dele. Não aconselhe pelo simples fato de haver se proposto a essa tarefa. O conselho que você doa possui validade se encontrar receptividade no ouvinte. Não adianta você querer que o outro pense exatamente igual que você pensa. Penetre-se de fraternal interesse ante os fatores aflitivos que lhe apresenta o consulente. Não lhe diga de imediato o que pensa. Sugira o que ele deve fazer como se for ele próprio quem está se induzindo à ação. Saiba ouvir primeiro, porquanto a criatura, encarnada ou não, dificilmente consegue dizer o que pretende com a necessária exatidão. Não exponha ideias sucessivas sem as indispensáveis reflexões que ajudem o ouvinte a fixá-las. A arte de ouvir é muito importante para quem pretende ajudar. As terapêuticas evangélicas são sempre trabalhadas no sentimento de quem as aplica. A arte de ouvir, eu vou repetir, é muito importante para quem pretende ajudar. As terapêuticas evangélicas são sempre trabalhadas no sentido de quem as aplica. As técnicas ajudam. A legitimidade da unção de quem coopera lobriga êxito. A metodologia guia. A atividade honesta junto ao necessitado atinge a finalidade de conduzi-lo corretamente. Os recursos de que você pode dispor quando pretende ajudar
aplicando a terapia do Evangelho, dependem, sobretudo, da sua exteriorização íntima, em forma de amor, interesse e caridade, legitimamente lavrados em seu esforço pessoal pelo próprio burilamento. Não se transforme, portanto, no homem que só ensina pela palavra. Seja o cristão que prodigaliza lições pelo exemplo. A gente pode até colocar, né? Ele encerra o texto com esse parágrafo. A gente pode até colocar também a questão da fé cega, né? A fé cega, não basta ter apenas a palavra, né? E levar ao pé da letra, porque precisa da prática, né? Se a gente levar a palavra ao pé da letra, às vezes o resultado, né, pode até sair diferente do que verdadeiramente aquilo queria dizer. Então a gente tem que interpretar e a gente tem, acima de tudo, que não só ter o conhecimento, mas ter a prática. Isso em tudo. Se você faz um curso superior, né, na universidade, você não pode apenas viver da teoria e dizer que sabe tudo, se você não praticar. O trabalho em si ensina muito mais do que aquilo que tem só na teoria. Então isso é em tudo na nossa vida. A gente tem que praticar, né? Não adianta só conhecer o Evangelho, a gente tem que pôr em prática, né? Senão não adianta. Então por isso que o Evangelho é terapêutico, mas se for colocado em prática, tá bom? Eu peço desculpas no começo, lá na oração, que a Bebelzinha está aqui no meu colo e eu estava fazendo isso aqui nela, né? Antes de começar, e ficou um pelinho aqui na barba, e o pelinho dela é muito fininho, muito sutil, e quando eu vi, estava aqui no meu lábio, eu tentando tirar, né, na hora da prece. Então eu peço desculpas a vocês que eu fiz esse gesto aqui para limpar a boca, mas eu consegui tirar o pelinho dela, né? Tá aqui, ó, daqui a pouco ela dorme de novo. Vai deitar. Então ela fica quietinha aqui o tempo todo, né, no colo do papaizinho aqui, para poder a gente dar sequência, né, no nosso Evangelho. Então, pessoal, eu vou pedir só licença aqui a vocês para pegar algo que eu deixei na mesa, só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, só um minuto, tá, pessoal? Pronto. Então vamos fazer agora a nossa prece de cura, tá? O nosso pedido aos irmãos. Energeticamente eu já estou conseguindo me recuperar, né? Porque você vem de um trânsito difícil, né? E mais quando você está com alguém que tem totalmente um certo medo, né? E você pega, né? Acaba absorvendo e atrai muita coisa, né? Energeticamente. Tá o nome dela aqui sim, tá, Cláudia? Ok. O nome dela tá aqui sim. Vou continuar, né? Então, para que a gente faça a nossa prece, eu vou ler aqui algumas pessoas, tá? Que estão necessitadas. Não que todos não precisem, mas os nomes estão lá no nosso vidrinho, né? Ali, todo decoradinho de anjos, né? Para ficar uma coisinha muito bonitinha, né? Agradável aos olhos. Então estão aqui todos os nomes de todos os amigos, parentes, né? Daqueles aqui do grupo e tantos outros, né? Essa live também vai para o YouTube mais tarde, tá bom? Então vai para público, tá? Aqui no Face ela mas obviamente é um grupo fechado, né? Aos pouquinhos a gente vai colocando mais pessoas, né? Vocês podem adicionar mais pessoas que vocês conheçam, que com certeza vão gostar ou creem, né, na doutrina espírita, tá? Então vamos pedir mais uma vez pelo Pedro Diniz, primo Pedro, pelo Robson Pinheiro, Maria Diniz Pereira da Silva, tia Carminha, Valdomiro Henriques de Araújo, que está aqui hoje em João Pessoa, Cleiton Bernardo de Lucena, lá em Natal, Palmira Almeida Bastos Vaz Silva, o senhor Serafim Ferreira Vaz Silva,
tá? Lá em Portugal, os dois, tanto a Palmira quanto o senhor Serafim. Rogério Bezerra Nóbrega, Regilane Bezerra Nóbrega, Roberto Schlanger, lá em Niterói, Bernadette Porto, a Darcy Amália Farina, a mãe da nossa amiga Cláudia, aqui do grupo, pela saúde dela, Nelly Nunes Pereira, lá em Campina Grande, e também pelo restabelecimento, né, a saúde da Ananda Estrela. Tem questões espirituais, tá? Aí, para Ananda, o que ela me falou, né? Hoje, ela falou comigo por mensagem, então possivelmente a Ananda deve estar assistindo essa live, se não tiver agora, mas vai ver depois, né? Se der, eu respondo para você mais tarde, mas veio de origem feminina, tá? Isso aí me veio antes do Evangelho, começa a vir muito mais coisas antes, um pouco, do que durante, né? Porque a gente fica focado um pouquinho na sequência. Então, partiu de uma mulher, tá? Isso aí, tá, Ananda? Também vamos pedir mais uma vez, né, a Nelly Nunes Pereira. Peguei aqui o nome. Eu ia falar agora do aniversário da amiga Janaína Tomás, aqui do grupo, e nos nomes que eu pego aleatoriamente, está aqui o nome dela, da mãe dela, né, a senhora Tamar Melo Ribeiro, que já é desencarnada, né, já tem acho que uns 2 anos, é isso? A senhora Tamar, 2 ou 3 anos, né? Então acho que 2 anos. Então tá aí, Janaína, sua mãe, né, está recebendo essas orações hoje, lá no plano espiritual. Seu aniversário, né? Coincidência, que não existe coincidência. Mais uma vez a Cristiana, eu não sei quem é, não deixaram sobrenome, mas com certeza alguém do grupo. Iris Francine Lima, lá em São Paulo. Fabiana Oliveira. A Eulinda Trajana, querida Eulinda, prima, né? Lá em São Paulo. E o senhor Antônio Abrantes Leite, na cidade de Caculé, na Bahia. Ok? E aqui está, né, os nomes de hoje para a nossa oração. Então vamos fechar os nossos olhos, pedindo a Jesus, nesse instante, que olhe por nós. Derrame o teu olhar, Senhor, sobre todos nós, sobre todos esses irmãos cujos nomes eu li agora, que sejam todos colocados na tua energia amorosa, dentro de toda a vibração de misericórdia universal, que sejam abrandados em suas necessidades, sejam curados de forma física e espiritual em teu santo nome, Senhor Jesus, nesse instante. Que as equipes socorristas, médicos do espaço possam ir de encontro a eles, visitando, levando cura física e espiritual. Quando a gente fala de cura espiritual, a gente abrange todos os corpos sutis que fazem parte de nós, né? De todos nós. Senhor Jesus, que a tua luz, as tuas bênçãos, os teus fluidos benéficos, salutares, se desprendam do alto e sejam levados a todos esses irmãos que necessitam na noite de hoje, e todos aqueles que não foram chamados também, mas que estão conosco, pedindo pelas suas necessidades de ordem física ou ordem espiritual, naquilo que mais almeja, Senhor, nas suas vidas. Para alguém que está precisando de um resultado em termos de trabalho, de atividade remunerativa, né? Condições, está mais próximo, né? Algo para acontecer está mais próximo, né? Relativo à questão mesmo de oportunidades de trabalho, de recomeço, né? De uma ocupação, tá bom? Tá me vindo isso. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos nesse instante,
que as tuas equipes médicas e também de psicólogos da espiritualidade e todos os seres abnegados no bem que fazem parte dessa falange de cura da espiritualidade, todas dirigidas pelo nosso querido Bezerra de Menezes, e tantos médicos que participam dessas equipes, como o Dr. Espanhol, que tem seus grupos, Dr. André Luiz, Dr. Rafael, e tantos outros queridos nossos da espiritualidade. Que Jesus possa, através de todos eles, levar as curas e bênçãos necessárias a todos esses irmãos. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, fonte amorosa de toda a vida. Graças a Deus. Alguém da família Lima, mas não disse o nome, né? O primeiro nome, a família Lima, tá? De São Paulo. Alguém que precisa de uma cura de algum problema de saúde, também está sendo assistido, tá? Fica aí o recado. Não me veio o primeiro nome, mas é da família Lima. Alguém que está com alguma doença agora em termos físicos, tá? Também não me veio o problema qual é, mas é a família Lima, aí de São Paulo. Alguém que está com questão de saúde aí, ou está acamado, está sentindo alguma dor, alguma coisa assim, tá? Está sendo assistido. A Ananda, que eu tinha falado, né? A nossa amiga Ananda, aqui do grupo, ela deve realmente procurar, né? A Casa do Consolador, aí em São Paulo, né? Um local que eu indico mesmo, né? Talvez haja algum tempo de espera para atendimento, mas eles são muito corretos naquilo que fazem, tá bom? São muito bem assistidos, tem uma egrégora muito grande espiritual. Então vamos fazer a nossa prece de fluidificação das águas. Gostaria de pedir a todos que já podem destampar suas águas, por favor, seus copos, suas garrafas. Em nome de Jesus, nós pedimos a espiritualidade nesse instante. Que todos os guias espirituais desses irmãos que nos assistem possam, nesse instante, magnetizar esse líquido tão precioso com as benesses necessárias a cada um para as curas físicas e espirituais. Amado Mestre Jesus, em Teu santo nome, Senhor, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, nós pedimos nesse instante a colaboração dos irmãos da espiritualidade, também a irmã Caena e seus colaboradores de luz, que transmutam as energias da natureza, dos rios, mares, fontes, cachoeiras, ervas, as seivas das árvores medicamentosas, raízes, tubérculos, de frutos também, das ervas medicinais, que sejam transmutados em medicação e colocados nessa água. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Maria Santíssima e todas as egrégoras médicas da espiritualidade, que essas águas sejam extremamente benéficas a todas as necessidades, de acordo com cada um dos nossos irmãos aqui que nos assistem e todos aqueles que irão ingerir essa água também, porque tem muita gente que está colocando a água para dar a garrafinha para outras pessoas que não assistem o Evangelho, mas que têm fé e acreditam nas suas curas. Glória seja dada a Deus por tanto amor e misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora para todo sempre. Assim seja, graças a Deus.
Podem fechar as águas. Obrigado ao irmão Manuel pela assistência. Muito obrigado pela paz que derramas sobre nós nesse instante. Muito obrigado, que o Senhor Jesus te recompense, meu irmão. Muitos vão sentir nas suas águas, né? Claro, de acordo com cada um gostinho de chá ou de alguma erva, né? Às vezes a água ela fica com gostinho mais azedinho, às vezes ela fica mais grossa, às vezes ela fica um pouco salgada ou um pouco mais doce, tá? Isso muda muito, porque a transmutação desses elementos, desses fluidos, para colocar na água, né, que altera o sabor, ela vai de acordo, né, claro, com a necessidade. Então é bem interessante isso, né? Que bom que assim é, né? Tenha fé, viu, minha amiga Cláudia, que é todo esse processo, né, que sua mãezinha, a dona Darcy, né, ela está passando, né, tudo dentro da vontade do Pai, né? É só agir com fé, com paciência e com coragem, porque ela reforça toda essa luz, né, que há aí nesse processo. Vamos fazer a nossa leitura do Evangelho. Hoje, né, na sequência, temos o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 19. É isso, capítulo 19, que fala sobre a fé transporta montanhas. Então é o título do capítulo. Então vamos ver aqui, Kardec enumera, né, por tópicos, e ele diz: o poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Foi um trabalho, né, de desobsessão. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então é óbvio, né, que a gente não vai olhar para uma montanha e dizer que ela se mova. Mas essas montanhas que Jesus quis dar o exemplo são as nossas mazelas morais, principalmente. É tudo aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual, né? Tudo isso. Os preconceitos da rotina, o interesse material,
o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, o que é que adianta? É aquilo, né? A gente só consegue fazer aquilo que a gente acredita. Não adianta você falar para alguém, faça assim, se ela não acredita em si mesma, na sua capacidade. Quantas vezes a gente não passa por isso na vida, né? A gente até orienta, dá um conselho, mas a pessoa não faz. Então ela vai continuar naquilo, né? É o que a psicologia e os mentores falam, é o looping, né? Aquela mesma situação que se repete, porque a pessoa não faz por onde, né? Ela não acredita em si mesma, ela não tem fé em si mesma. Como ela vai ter fé em Deus, né? A fé ela tem que nascer também de dentro de nós. Não adianta nada acontecer à sua volta se ela não acredita que é capaz. Primeiro, essa fé, essa força, que é uma energia, ela tem que brotar dentro da pessoa para poder se expandir para fora, né? Essa pessoa que não acredita nem em si mesma, ela não acredita realmente, verdadeiramente em Deus. Então vamos ver aqui o que ele diz mais. Esse finalzinho, né, que é justamente isso que eu disse, da fé vacilante resulta a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater, inclusive as mazelas morais de cada um, tudo aquilo que a gente tem que melhorar em si. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. É mentalizar. Gente, vocês não têm noção do poder do pensamento. Ele é tão forte que se a pessoa botar na cabeça que está doente, se a pessoa botar na cabeça, eu estou com um exemplo, né? Eu estou com uma doença grave, essa doença grave se manifesta, porque é energia. O pensamento é uma das forças mais poderosas do universo. Então, aquilo que a gente foca, que a gente tem em mente, claro, você não vai estar só agindo mentalmente, né? Porque ela pede ação. Toda reação mental, ela pede uma ação efetiva. Então, a gente tem que também se mexer, mas focado, né? Você foca e aquilo acaba um dia acontecendo. Às vezes demora, mas vem. Então, veja, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Porque quando você foca, você começa a enxergar os caminhos, né, para atingir aquele objetivo. Então começa a clarear. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num conto como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então é também o poder do pensamento e o poder da palavra, é falar eu consigo, eu posso. São atitudes positivas que permeiam essa energia, que vão estar presentes no nosso dia a dia. Quantas coisas, né, eu achava que eram impossíveis acontecer e aconteceram na minha vida, porque eu quis, porque eu forcei mesmo, eu insisti. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, é claro que a gente vai observar as coisas à nossa volta. E mesmo quando a gente acha impossível, quando tem muito problema, muita coisa, a gente amanhece dizendo, eu consigo, eu posso, né? Porque você se fortalece energeticamente com isso. Mesmo que as coisas estejam desabando à sua volta, mas você está lá, né? Enquanto você acordar, abrir seu olho, está aqui na terceira dimensão, encarnado, você consegue, né? Aquilo que você almeja.
tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. É quando a pessoa busca o caminho errado, né? Se revolta, aí fica azeda. Eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não quero. Aí se revolta, aí sai dando patada, né, em tudo, não consegue aquilo que quer, então tá tudo feio, tá tudo ruim, tá tudo cinza. São pessoas que têm aquela nuvenzinha, né, que tinha nos desenhos animados, aquela nuvenzinha na cabeça chovendo. Aquilo é representação espiritual, né? Interessante. Não que é a chuva, né, mas a chuva ali a gente pode interpretar como fluidos negativos, né? Aquela água, aquela nuvem escura, né, em cima da pessoa, do personagem do desenho. E é real, porque a aura muda, né? Porque você está vibrando, você está reagindo com violência numa energia de revolta, porque você não conseguiu. Mas será que você fez tanto para conseguir? Né? E aí sim, aí você atrapalha seu caminho, se você virar essa chave, né? Virar a chave para... Agora veio, né, Cláudia, aquela questão que a gente falou do conselho da Margarete, né? Virar a chave. É porque é isso, né? Tudo é energia. Então ele diz mais: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. É claro que nem todos os dias a gente acorda legal. É claro que nem todos os dias a gente acorda, né, com aquela disposição. Mas vai, né? Aos poucos, levanta, né? Tem isso e isso e isso para fazer. Faz, né? Se não conseguiu fazer tudo o que enumerou para aquele dia, não conseguiu, ok. No outro, né? Faz, mas não desiste. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, né? Por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. É aquela pessoa que diz que pode tudo, né, sem se ligar na energia maior. Aí não vale, aí não pode, porque não consegue, como a gente costuma dizer, né, quebra a cara, tá errado, né? Tem que ter as duas coisas, tem que confiar em si e em Deus primeiramente. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Olha aí o que eu falei no começo, pensamento. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Não existe forma pensamento, na maior parte que está no mundo é forma pensamento deletéria, pesada, né? De violência, de sensualidade exacerbada, né? Fica impregnando aí o ambiente espiritual, né? Como aqueles balãozinhos mesmo de desenho, né? O pensamento está ali, ó. Não tem aquele desenho animado, né? Aquele desenho em quadrinhos, onde você via o pensamento, né? A figurinha desenhada aqui, daquele mesmo jeito. É uma telinha que fica aqui. Então, por que não pensar coisas boas e pensar coisas que você quer que aconteça na sua vida? Então, mentaliza isso todo dia. A psicologia fala, a espiritualidade fala, então não pode estar errado, né? Então você vai mentalizando, ó, o que é que você quer que aconteça, tá? Eu estou falando de coisa boa, obviamente, eu não estou falando de pensamentos mundanos, de coisa, eu estou falando assim, questão que você queira que aconteça na sua vida, né? Uma oportunidade, né? Um objetivo, ó, vamos citar um exemplo simples, né? Eu gostaria tanto de fazer uma visita a um abrigo de idosos, né? Mas é tão longe, o mais próximo, né? Mas eu vou conseguir, vai chegar um dia que eu vou. E aí você começa a mentalizar, você chegando lá, você conversando, né, com os idosos, né? Dando boas risadas, ouvindo suas histórias. Só um exemplo,
não é simples. Eu sei que tem muito mais coisa difícil, né? Mas não é impossível. Então você vai mentalizando aquilo até que aquilo vai se tornar concreto. Vocês não têm noção. A gente tem um dos corpos espirituais nossos é o corpo mental. Esse corpo mental que representa todo o conjunto de ideias e pensamentos da gente. Né? O que a gente projeta em forma de pensamento na espiritualidade. Por isso que os espíritos captam, né? Sejam eles os nossos mentores ou aqueles que querem, né, atrapalhar aí, enfim. Então eles se atraem por isso. Continuando aqui. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas o que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Ou seja, Jesus quis ensinar aos apóstolos o seu exemplo. Por que vocês não fizeram o que eu faço? Vocês podem. O próprio Jesus disse: vós sois deuses. Então, no sentido, claro, proporcional, né? Porque Jesus era um espírito já bilênios evoluído, e ele sabia manipular todas essas energias. Por isso que Jesus curava. Bastava só o pensamento de Jesus olhando para uma criatura doente já deixava aquela pessoa curada. Claro, sem interferência no seu roteiro kármico, né? Se fosse algo que ele podia fazer, ele fazia mesmo, né? E se não pudesse intervir naquele problema da doença, daquele ser, porque era parte do que ele mesmo plantou, Jesus endereçava uma energia de amor e aquela pessoa tinha uma sensação de bem-estar. Então ele tinha várias maneiras de agir dentro da sua presença mais física, né, entre nós. E Jesus ele manipulava todas essas energias, ele sabia como usar, né, força do pensamento, a vontade, a manipulação desses fluidos, que são fluidos universais. Então, se são universais, estão presentes também aqui no plano físico, né, na terceira dimensão. Ok? Vamos agora para as instruções dos Espíritos. Deixa eu ver aqui qual é. São tão curtinhos os textos, né? Só são 2 nesse capítulo, dá para a gente lê-los, os 2. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A inspiração divina, a fé, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre os alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. É preciso, às vezes, a gente até, muitos acham, né, certas atitudes suas, certos procedimentos, certas ideias, principalmente suas, ridículas, né? Isso é em toda crença, mas existem pessoas até sarcásticas dentro do meio espírita, né? Principalmente aqueles que não expandem o seu conhecimento, porque a ciência ela cresce, né? E ela acompanha a doutrina espírita. Não existe embasamento
no Espiritismo que não tenha um embasamento também no estudo profundo, na ciência. Então muitos, né? Não, obviamente não todos, mas tem muita gente que ignora quando muitos espíritas hoje, inclusive eu, a gente fala sobre ETs, né? A gente fala sobre extraterrestres. Todo espírito é extraterrestre. Se ele não está na Terra, ele é extraterrestre. Então, por que você vai ignorar um ser que não tem a mesma roupagem energética, física sua, né? Ele habita um corpo mais sutil que o seu, por ser mais evoluído, por vir aqui ajudar, juntamente com a espiritualidade do bem na Terra, num processo de transição que é interessante para o crescimento de todos nós, né, ao longo da jornada evolutiva, porque a gente não vai acreditar, né? O Espiritismo ele acompanha a ciência, ele acompanha os estudos. Obviamente, Kardec deixou a base, né? Mas sabendo e dizendo claramente isso, que a partir daquilo ali, com o passar dos séculos, do tempo, a humanidade iria progredir mais e mais, porque a lei do progresso ela é universal. Então, o conhecimento, expandir conhecimento, encarar novas situações, aprender coisas novas, observar novos fenômenos, tanto físicos quanto espirituais, faz parte desse progresso, né? Então, muita gente ignora, né? Acha ruim. E é tão bom, né, quando a gente está convicto, quando a gente tem essa fortaleza, essa certeza dentro da gente, sem orgulho, sem presunção nenhuma, e a gente escuta certas coisas, né? Ah, isso é bobagem. E você? Ok, cada um no seu tempo, cada um no seu degrau, né? Então vamos ver, para continuar aqui, como ele disse. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Quantas vezes a gente escuta algumas coisas, né? De outros segmentos, eu não estou condenando, obviamente, não estou recriminando, porque a gente entende que cada um está onde deve estar, dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que sabe, mas quantas vezes a gente escuta certas coisas que não fazem mais sentido, né, para a gente, porque parece uma palavra fria, antiga, não é isso? Pregai pelo exemplo da vossa fé para as incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das nossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhes dardes a fé, a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. A gente tem que racionalizar também a fé, né, para não ser uma fé cega. Não admitais a fé sem comprovação, olha aí. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862.
E o outro, que também Instruções dos Espíritos, é um textinho mais curto, mas muito bom, né? Ele diz: a fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Claro, os apóstolos aprenderam, né, com Jesus essa questão da fé, no sentido de operar as suas mediunidades, operar os fluidos para fazer também, né, curas, como Jesus fez. A gente tem aí nos textos, né, na história, mesmo a gente sabendo que uma coisa ou outra foi alterada, foi arrancada ou alterada, mas a gente sabe que os apóstolos também curaram, né? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Olha aí o Espiritismo, né? Mais uma vez, desde o tempo de Kardec, falando sobre magnetismo. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Porque a gente sabe, né, com o estudo do Espiritismo, na parte científica, a gente sabe que nosso corpo tem energia, a gente sabe que nosso corpo é magnetizado, e essas energias elas estão sendo modificadas mais ainda, né? Como a gente falou, a mediunidade ela vai aumentar muito mais, até naqueles em que ela era diminuta. Então esse texto foi assinado por um espírito protetor, Paris, 1863, ok? Então, pessoal, fé, coragem, né? Deus é por nós. Todos os seres da criação estão sob a sua misericórdia, todos passando por processos necessários a seu aprimoramento, mesmo que esses processos, por alguns instantes, alguns períodos, sejam dolorosos, mas a gente tem que caminhar e tem que acreditar que tudo isso, as dores são passageiras, todas as dificuldades são passageiras, a gente está destinado à glória, né? A gente está destinado à evolução. Nós estamos destinados no progresso, estamos destinados a retornar à fonte amorosa de Deus, que é um Pai que está constantemente presente em nossas vidas. Então é isso, pessoal.
Vamos deixar o restante para o próximo capítulo, próxima quarta-feira. Já está de capítulo em capítulo no Evangelho. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Marleide, boa noite, minha amiga. Mais uma vez, né, presente conosco. Beijinho para Eulinda. Agradecendo também, né, que a Cláudia mandou um beijinho para a Bebel, que está aqui. Bebel ou Belinha, eu chamo as duas coisas, ela atende, porque Belinha foi ela na outra vidinha, né? A Nanda eu já falei, tá? Ela falou comigo hoje por mensagem, Marleide. Eu falei para ela, respondi, indiquei lá o local aí lá em São Paulo, né, para ela procurar, né? Esse trabalho tem que ser presencial, na verdade, mas claro que a gente faz as preces, né? As orações, e a Belinha tá aqui no meu colo, daqui a pouco eu pego ela. E eu falei para ela, né? Inclusive, depois você vê a live inteira, tá? Que eu mandei diretamente um recadinho se ela for assistir a live. Mas caso ela não retorne até mais tarde, eu falo para ela amanhã por mensagem, tá? Então é isso. Vamos, antes da prece, né? Deixa eu ver se ela tá dormindo aqui. Tá não, tá só relaxada. Aqui a Bebelzinha, ou a Belinha, né? Toda assanhadinha, a carinha de sono. Já jantou, tá aqui no colinho do papai, né, meu amor? Cadê o beijo? Beijo. Não quer beijo não, que acordou. Então é isso, essa branquela aqui, né, que fica assistindo o evangelho aqui dormindo no meu colo, adormecida. Então tá bom. Tchau, Bebel, boa noite. Amanhã é dia de banho. Vai voltar pro colo pra gente fazer a nossa prece. Tão bom, né? Ter um bichinho assim em casa. A gente tem um amor tão grande por esses seres que não tem nem explicação. Então é isso. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Eu comecei a live com a energia tão baixa que eu achei que nem fosse capaz de fazer nem a prece de cura hoje, mas graças a Deus eu pedi muita ajuda dos amigos espirituais, até esqueci a luzinha acesa lá, mas graças a Deus eles me ajudaram. Eu estou me sentindo bem melhor agora. Eu acho que isso é bom, né? Que a energia vai mudando. Não sei se vocês percebem isso aí nas suas casas, quando a gente começa a vibrar, né? A ouvir, a rezar, fazer essas orações que a gente faz junto. A gente vai mudando, né? A energia vai se transformando dentro da gente, né? Dentro de casa. Há uma certa harmonia, graças a Deus. Então, por causa disso, a gente vai agradecer agora aos mentores, né, o auxílio tão importante que eles deixaram para a gente. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o rosto de Jesus, porque agora a gente vai fazer, eu convido vocês, todos, independente do horário que estejam assistindo, para a gente fazer a nossa vibração e prece, depois a prece final. Mas primeiramente a gente vai fazer essa vibração que não foi feita ontem, pela paz mundial. Então, gostaria de pedir aos irmãos da espiritualidade aqui presentes que nos unamos numa só corrente vibratória, num só pensamento, formando um elo de luz, como se fosse um círculo mesmo, cada um no seu pontinho estratégico, na sua cidade, né, na sua residência, porque isso vai para centenas, talvez milhares futuramente, de cidades, já que esse vídeo vai para uma ferramenta maior chamada YouTube. Esse vídeo ele é público, então de repente essa egrégora se torna maior. Então cada um no seu pontinho de repente forma uma grande massa de luz, um grande círculo de luz que se eleve às alturas
e se una às energias do bem, de luz dispensadas a todas as zonas de conflito do nosso planeta. Senhor Jesus, Mestre amado, elevando o nosso pensamento até vós nesse instante, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de aqui estarmos encarnados, mesmo passando por problemas, por dificuldades, por tudo que nos aflige. Nós te agradecemos por estarmos aqui e podermos participar desse processo de mudança no planeta, de tudo que precisa ser reajustado, e sabemos que ainda precisam-se de mais ajustes. Com essa fé, com essa força, com essa coragem, Senhor, nós queremos te pedir humildemente, através da força do vosso amor pela humanidade, da tua misericórdia, do teu trabalho incansável, de bilhões, trilhões de anos dedicados ao bem, à luz, à humanidade, às humanidades. Nós te pedimos nesse instante que se derrame do alto e fortaleça a luz perene da espiritualidade do bem, as zonas de sofrimento desse planeta, as zonas de conflito bélico, de terremotos, de dores inenarráveis, que prejudicam, que fazem mal a tantos seres, tanto o reino mineral quanto o reino vegetal, aos nossos irmãos do reino animal que sofrem também juntamente com os humanos. Aquelas mães inconsoláveis que choram a perda dos seus filhos. A todos, Senhor, que vibram na energia da raiva, do ódio, que sejam transformadas essas forças em luzes, em conscientização para o bem, abandonando as trevas e enxergando a luz do amor universal. É isso que queremos pedir, Senhor, a Ti, que fortaleça esse elo, esse pensamento, essa luz, para que a treva fuja e a luz chegue e permaneça, que se ancore a nova terra nesse planeta que passa e passará por processos difíceis ainda, mas que estamos conscientes, sabendo desse momento em que estamos aqui, e que possamos fortalecer cada vez mais a nossa disposição à fraternidade, ao bem. Que sejamos guerreiros de luz, onde enfrentaremos as trevas levando amor e luz e não raiva. Que o ódio se dissipe, Senhor, dos corações. Que o amor prevaleça. Que as lágrimas sejam enxugadas das faces de todos aqueles, seja por que motivo for, tanto na Ucrânia, quanto na Síria, no Afeganistão, nos países africanos, nos países da América do Sul, e todos os outros, Senhor, locais de dor, de padecimento desse planeta. Sabemos, muitas vezes, que a dor é uma exímia mestra, mas sabemos também que o Teu amor pode aliviar tanto sofrimento. E confiantes no Teu amor, com fé na fonte divina de Deus, amorosa, eterna, nós pedimos a todos os irmãos aqui presentes que emanem luzes das suas mentes, encarnados e desencarnados, formando um grande halo luminoso, e que esse halo seja endereçado a todas as regiões de dor e conflito do mundo, e que a paz se faça cada vez mais, para que possamos nos livrar, de certa forma, de algumas provações ou amenizá-las, porque sabemos que precisamos trabalhar conscientemente no bem e constantemente no amor e na fraternidade,
pois somos todos parte de uma só família universal. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Então, meus amigos, muito obrigado. Queremos agradecer aos mentores aqui presentes, em nome de Jesus, a todo auxílio recebido, tanto aqui como nos lares que nos assistem. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado, Jesus, por estar presente conosco. Muito obrigado por tanta luz, por tanto amor. Que Deus, fonte criadora de tudo e de todos, se ilumine cada vez mais dentro de nossas almas e espíritos. Graças a Deus, assim seja. Então, muito obrigado. Eu comecei, na verdade, o Evangelho hoje assim, viu, Cláudia? Agora eu já estou mais refeito, graças a Deus. Então, que assim permaneçamos nessa paz, nessa tranquilidade. Boa noite, amiga Tânia, Seja bem-vinda e que Jesus abençoe todos nós. Quem não assistiu desde o comecinho, já pode ver, daqui a pouquinho a live vai ficar disponível, tanto aqui quanto no YouTube. Então nos encontraremos sexta-feira, possivelmente no horário mais cedo, tá bom? Possivelmente nessa sexta também. Eu vou fazer não mais tarde, como fiz a de ontem, mas mais cedo, provavelmente entre 18h30, 19 horas, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Boa noite, um ótimo descanso e beijo no coração. Até sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.